Olá, gente, sou o professor Joaquim. Vamos responder a uma das questões do nosso simulado. E a primeira questão tem a ver com o nosso tema. Reflexiones sobre la xenofobia em Europa. Então, são reflexões sobre a xenofobia na Europa. E esse é o nosso texto da questão. La xenofobia es una lacra que se resiste como el peor de los cánceres a lo largo de las últimas décadas, al punto que el escritor portugués José Saramago llegó a preguntar cómo ha sido posible encontrarnos con esta plaga de vuelta después de haberla creído extinta para siempre. ¿En qué mundo terrible estamos finalmente viviendo cuando tanto habíamos creído haber progresado en la cultura, civilización, derechos humanos y otras prebendas? ¿Qué hacer para mitigar esta desesperada y abominable situación? Es la clave que nos debe preocupar de forma urgente en la sociedad, ya que el sistema global económico y político parece algo mucho más complejo de cambiar a corto o medio plazo. La solución, en el sentir más extendido de la masa social pensante europea, pasa por la educación. La educación ha de orientarse hacia el fomento de la interdependencia y la cooperación entre los pueblos para favorecer la universalidad, el reconocimiento recíproco de las culturas y una síntesis sociocultural nueva. Dicho de otra manera, es preciso promover la idea de la diversidad cultural, la igualdad, de la validez, ¿sí?, de todas las culturas, el interés por otras formas de ver el mundo como fuente de enriquecimiento personal y social, y la presentación de la cultura multicultural como la sociedad del futuro. Y nosotros tenemos la fuente Gavino y Escrivano, que está disponível nesse site aí, foi acessado em 2017. Então essa é a fonte. Este texto, que reflete sobre a xenofobia na Europa, defende que, e nós vamos ver aqui as alternativas, mas antes de ver as alternativas, vamos ver um pouco o significado. Na primeira parte, trata de uma questão bem histórica. La xenofobia es una lacra. Então, a xenofobia é como se fosse um vício que resiste como o pior dos cânceres. Os cânceres no passar das décadas, ao longo das décadas. Ao ponto desse escritor aí, José Saramago, ele se faz uma pergunta aí. Ele pergunta assim: como é possível encontrar esta praga de novo aqui, depois de ter muitas vezes crido que estava extinta para sempre? Em que mundo terrível estamos finalmente vivendo, quando tanto tínhamos crido ter progresso na nossa cultura, na nossa civilização, os direitos humanos e em outras formas de ver e de viver.
que fazer para diminuir esse desespero, essa desesperada e abominável situação? É a chave que nós temos de preocupar de forma mais urgente na nossa sociedade, já que, assim que o sistema global econômico e político parece algo muito mais complexo de mudar a curto ou médio prazo. A solução, nesse sentido mais extenso entre a massa social pensante europeia, passa pela educação. Então a educação aí disse que a solução, é o que se tem para orientar até o fomento da independência, da interdependência, quando as culturas estiverem mais dependentes entre si, e que haja na cooperação entre os povos para favorecer uma universalidade, o reconhecimento recíproco das culturas e uma síntese social nova. Dita de outra forma, de outra maneira, é preciso promover uma ideia de diversidade cultural, da igualdade também válida de todas as culturas, o interesse por novas formas de ver outros mundos, de ver o mundo como uma fonte de enriquecimento tanto pessoal e social, e a apresentação da sociedade multicultural como a sociedade do futuro. Então temos muitas informações aí só nessa questão. Passamos por um aspecto histórico, depois por uma reflexão de um escritor, entra dentro aí a literatura, e uma reflexão socio-global que ele fez, tanto no aspecto de busca e de apreensão dos valores, que são os valores como respeito, aí está imerso dentro dele, respeito às culturas, como também a ligação que existe entre as culturas, que seria mitigada, seria amenizada esta situação, que é a ruptura de culturas por um preconceito ou uma discriminação. Seria a educação a solução para esse tipo de problema. E que ele já ali embaixo ele diz que é preciso promover a ideia da diversidade cultural, a igual validez de todas as culturas, el interés por otras formas de ver el mundo como fuente de enriquecimiento personal y social, y la presentación de la sociedad multicultural como la sociedad del futuro. Então ele tenta mostrar aí que existe formas distintas de culturas e que uma das ideias de promover essa diversidade é que deve-se considerar cada uma das culturas, porque cada uma tem riquezas que podem ajudar tanto no sentido pessoal como no sentido social. Vamos lá às alternativas. Então aqui a pergunta é: esse texto reflete sobre a xenofobia na Europa? Reflete sobre a xenofobia na Europa, defende que. Alternativa A: o multiculturalismo se apresenta como um dificultador nas relações sociais. A gente já viu aqui que a
interculturalidade, ou seja, a diversidade cultural, é a proposta que se tem, faz parte da proposta que se tem da ideia de tornar-se igual às culturas, mesmo sendo diferente, buscar uma igualdade entre as culturas a partir de valores. Então, se a educação é que vai promover isso, como ele diz, a educação ha de orientar-se hacia el fomento de la interdependencia. O que significa essa interdependência? Que existem muitas coisas que podem ser interligadas. Uma depende da outra. Então, uma cultura depende da outra. E a cooperação, veja que existe uma diferença, mas tem que ter uma cooperação. Não existe conflito aí nesse caso. A educação promove a igualdade e rompe esses conflitos. La cooperación entre los pueblos para favorecer la universalidad. El reconocimiento recíproco de las culturas. A reciprocidade é o dar e receber. Dar reconhecimento e receber reconhecimento. Então, não é a nossa alternativa A. Agora vamos para B. A educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro. É a mais viável nesse caso. Se a educação é a proposta de unir as culturas, então esta é a mais viável. A educação intercultural entre as culturas deve insistir na aceitação da condição do outro, ou seja, da igualdade, como se reflete no finalzinho do texto. Letra C. O preconceito étnico é uma característica perene da sociedade europeia. Se existe a possibilidade de que a educação possa mitigar, diminuir as diferenças culturais, diminuir os conflitos, então não significa que é perene. Perene significa para sempre, permanente. Então não é a letra C. A letra D é uma pegadinha. Parece que é, mas não é. O rechaço aos imigrantes é uma solução, é um problema solucionável a longo prazo. E a xenofobia seja entendida como uma doença física grave. Parte dessa ideia se expressa na primeira parte, com certeza sim. Se expressa. La xenofobia es una lacra, ou seja, um vício que se resiste como el peor de los cánceres a lo largo de las últimas décadas. Poderíamos confundir com essa, mas existe uma pequena diferença, muito significativa, mas existe, é que na nossa alternativa D, o rechaço, ou seja, a rejeição aos imigrantes, a xenofobia, que seria retratada assim, é um problema solucionável ao longo prazo, que ela diz que não é nem a curto nem a longo prazo, aqui no meio, aqui, que é um problema global econômico político, um sistema global econômico político, parece que é algo muito mais complexo que deve mudar, né? A curto ou a médio prazo. Já se ressaça um pouco aí, mas no começo aqui diz que é uma coisa prolongada, a longo prazo, durante as últimas décadas houve uma enorme
facilidade de que esse problema seja alargado. E a gente já corta essa ideia de longo prazo aqui. A curto e médio prazo, ali diz a longo prazo, aqui já tem uma informaçãozinha que já podemos cortar. E aqui em cima, a palavra resistir, lá se expressa que se expande. O rechaço aos imigrantes é um problema solucionável a longo prazo. E a xenofobia seja estendida, expandida, que é diferente de resistir. Ou seja, não se expandiu. Existe, está resistindo, mas não se expandiu. Então a nossa alternativa correta é a letra B. A educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro. Então esse é o feedback dessa questão e provavelmente nas próximas questões teremos outros feedbacks. Então valeu e bons estudos.